quando é muito aberto, as pessoas conseguem coletar as informações, mas às vezes não tem uma ajuda mais próxima. Então, se você quiser, estamos à disposição para dar mais conteúdo para vocês. Não é isso? Só que eu não sei, Kelly, mas eu percebi que essa semana deu uma caída, assim. As pessoas não mandaram muito. Eu acho que Pois é. Era semana para estar todo mundo muito ativo, porque a semana passada a gente teve a palestra do Lucas, a gente queria ver todo mundo se exercitando, né? E a gente não recebeu muitas fotos, vídeos, e a gente quer esse retorno de vocês, até para a gente montar o nosso videozinho do melhor da semana, né? As comidinhas que vocês estão fazendo aí. Então, tentem registrar para a gente ter o acompanhamento de vocês e ver o quanto que a comunidade está praticando, né? Esse viver saúde e que a gente é uma forma de estímulo, de motivar, né, uns aos outros. Então, não deixem de mandar para a gente os registros e visualizem lá os nossos conteúdos, porque a gente tem se organizado para sempre ter uma coisa diferente, né? Isso. Aliás, falando na palestra da semana passada, na roda de conversa, hoje, após conversarmos com a Adriele, inclusive a Adriele já está aqui entre nós, após conversarmos com a Adriele, nós vamos subir o link no YouTube, que é o canal oficial do Espaço Alfa, do que nós conversamos a semana passada sobre usar o corpo em todo o seu potencial. Então, assim que acabar essa daqui, a gente vai subir a outra. Isso quer dizer que semana que vem, essa daqui vai também subir. Semana que vem a gente tem já preparado a nossa roda de conversa da semana que vem. Vamos falar com as duas coisas juntos, né, Lu? Nós vamos falar de alimentação com exercício físico. Eu acho que vai ser muito interessante. Já se agenda para semana que vem. E aí, semana que vem vai subir o link da roda de conversa com a Adriele, que é a gente ser feliz através da nossa alimentação. E, aliás, vocês estão vendo todos esses quadradinhos aqui. Como essa nossa roda de conversa está sendo gravada e vai para o nosso canal oficial, se você não quiser aparecer, é só desabilitar a câmera ali. Você consegue participar de tudo, você vai ver tudo, você vai ouvir tudo. Só não vai aparecer sua imagem. É uma forma de você preservar a sua imagem caso você não queira que apareça, tá bom? Isso Pode mesmo. Apresentar a nossa palestrante, Lu? Sim, a Adriele é nutricionista, né? Ela tem uma parceria com o Boa Forma Adventista, né? Vocês fizeram um projeto juntos, né, Adriele? Com o Lucas Sim. E a Raquel. E ela trabalha com a parte de nutrição funcional, com vegetarianismo. Eu gosto muito, assim, eu já acompanhava a Adriele pelo Instagram e eu gosto da maneira bem leve, como ela lida do assunto mudança de hábitos, né? Comer saudável, fazer com que isso se torne uma coisa prazerosa e não uma coisa pesada, né? E por isso a gente teve muita vontade de que você estivesse com a gente para que a gente pudesse ouvir você e que a gente pudesse ter mais ganhos em cima desse assunto. A gente já vem há alguns meses trabalhando sobre esse assunto, mas a gente queria muito ouvi-la também. Né, Kelly? Isso. Então, olha, para facilitar essa conversa, eu gostaria que todos desabilitassem o microfone, que aí só o microfone da Adriele que vai aparecer, tá bom? Que aí não fica muito chiado, e aí só o microfone dela que vai aparecer. Que vai estar ativado, tá bom? E se você quiser fazer perguntas para a Adriele, você pode mandar tanto para mim ou para a Lu. Vocês receberam um link, então vocês têm o nosso contato no WhatsApp, ou então vocês podem colocar aqui no chat que você tem aqui mesmo no Zoom. Então, tanto faz. Ela vai estar, os próximos 50 minutos é seu, Adriele. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês para participar dessa live.
Eu tô me sentindo meio tiazona, porque eu não manjo nada de Zoom. Falei pra Luciana, olha, eu não manjo nada de Zoom. Ela falou, não, fica tranquila que a gente só manda o link e você entra. Eu tô pelo meu celular, eu não tô no computador. Agora, depois que vocês começaram a falar, eu falei, nossa, acho que era mais fácil se eu tivesse pelo computador, que eu ia ver a miniatura das pessoas, né? Então, eu tô falando, vai aparecendo alguns rostinhos aleatórios aqui, e a gente vai conversando assim mesmo. Bom, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É muito bacana ser convidada para falar de um assunto que eu gosto muito. Quero parabenizar também pela autenticidade do tema. Eu comentei com meu esposo que eu não aguentava mais receber convite para live para falar sobre nutrição para aumentar a imunidade. Porque essa época do coronavírus parece que a nutrição, a única coisa que a gente pode falar é sobre como aumentar a imunidade. E as pessoas esquecem que o nosso corpo, ele funciona em sintonia com muitas coisas. Não é simplesmente eu ir lá e chupar uma laranja, fazer um shot de açafrão e que eu vou ficar super potente. Então, nosso corpo ele funciona, eu costumo falar como orquestra, né? Tem que estar tudo em harmonia. Então, não existe coisas isoladas que você faz para obter benefícios. Então, é sempre um conjunto de coisas. Então, quero parabenizar pelo tema, que é um assunto que eu amo muito, que é fazer as pessoas pensarem um pouco fora da caixinha. Então, as pessoas, quando pensam em nutrição, quando pensam em alimentação saudável, elas já vão com o pé atrás. Isso é muito comum eu ouvir quando o paciente chega no consultório, falar, nossa, eu já sabia que eu ia vir aqui com você hoje, ontem eu já comi isso, isso e aquilo para me despedir, né? Como se ter uma alimentação saudável fosse um castigo, né? Eu vou passar a nutricionista, ela vai tirar tudo que eu gosto, então é um castigo, eu preciso me despedir. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Que é a felicidade no prato saudável. Como que a gente faz para encontrar essa felicidade, né? Existe uma frase que é muito comum, acho que todo mundo deve conhecer essa frase, que é você é o que você come. Aposto que todo mundo já ouviu essa frase, você é o que você come. E ela é uma frase que literalmente não faz muito sentido pra gente, né? Porque se eu comer uma maçã, eu não vou me transformar numa maçã, se eu comer uma banana, eu não vou me transformar numa banana, e por aí vai. Ela literalmente não tem muito sentido. Então, se a gente pegar essa frase de você é o que você come, e mudar para você é da maneira que você come, ou você é como você come, de que maneira que você seria? Você seria uma pessoa frustrada, porque você come de uma maneira frustrada. Você seria uma pessoa neurótica, porque você come de uma maneira neurótica, só pensando se aquilo vai lhe trazer benefícios ou malefícios. Ou você seria uma pessoa feliz, porque você come aquela sua refeição de uma maneira feliz, sentindo prazer naquilo que você está comendo. Então, acho que isso é algo muito importante da gente pensar, a maneira como nós nos relacionamos com o alimento, né? E por que nós comemos? Eu acho que a gente não tem como falar do nosso relacionamento com a comida sem entender o porquê que nós comemos. Então, acho que essa pergunta soa um tanto quanto óbvia para muitas pessoas, né? Eu como para não morrer de fome? Eu como porque eu preciso me nutrir? Esse é o papel fundamental, principal do alimento, né? Que é a nutrição. Mas a gente não come só por isso, né? Se fosse assim, a gente não faria toda reunião que tem com amigos, a gente reúne a galera, a gente quer ter uma alimentação. Você pode se nutrir na sua casa, você não precisa se nutrir quando você vai encontrar com seus amigos, né? Então, a gente percebe que a alimentação, ela é muito mais que simplesmente eu comer para nutrir o meu corpo, para eu não morrer de fome. Então, a alimentação, além da nutrição, ela serve para a gente socializar, para melhorar o nosso convívio social. É praticamente impossível a gente imaginar algum encontrinho de família, algum encontrinho de amigos que não tenha uma comida ali, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensa quando vai reunir a galera, o que a gente vai comer, o que a gente vai pedir de comida, qual vai ser o cardápio. Então, acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Quando vai fazer algum evento social. Nós também comemos por prazer. Às vezes você pode estar sozinha, você não precisa estar com ninguém para socializar, mas você vai comer simplesmente por dar o prazer, né? Vou comer um chocolate que vai me dar um prazer. Mulheres vão me entender muito bem naquele período da TPM, né? Como um chocolatinho faz bem pra gente. E a gente vai comer por prazer. Então quando eu for montar um prato saudável, eu não posso ter prazer, né? Então, a gente tem que entender também qual que é o papel do alimento na nossa vida. Então, o papel do alimento, sim, também é nos proporcionar prazer,
e também é a necessidade de suprir o que a gente precisa dos nossos nutrientes, que a gente precisa para o nosso corpo funcionar de uma maneira adequada. O alimento também é memórias afetivas, né? Que é a lembrança de algo ou de algum momento ou de alguma pessoa que você tem a partir de um alimento. Então pense aí com você, qual é algum alimento que te lembra uma pessoa, por exemplo, a sua avó. Qual é o alimento que quando você pensa na sua avó já vem logo na sua cabeça? Né? Qual é o alimento quando você pensa na sua mãe ou no seu pai, que vem à sua cabeça, que você pensa num tio, que você pensa num primo? Então, o alimento também faz parte dessa questão de memórias afetivas, né? Dificilmente alguém tem uma memória afetiva com uma salada, né? Fala, nossa, eu lembro muito de uma salada de alface que a minha tia fazia. Dificilmente alguém vai ter uma memória afetiva com uma salada. Uma memória afetiva que eu tenho muito forte da minha avó, que graças a Deus ainda está viva, se Deus quiser ficar viva por muito tempo ainda, é a sopa de ervilha. É uma sopa de ervilha maravilhosa, porque a gente pode considerar que é algo saudável, mas que a família inteira ama e que ninguém consegue fazer igual a minha avó. E até quem não gosta de ervilha, tem pessoas que não gostam de ervilha, mas que amam a sopa da avó de ervilha, mas que se colocar ervilha em qualquer outra coisa, a pessoa não vai comer. Então, a gente tem que entender que o alimento tem um papel muito mais profundo no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida, do que simplesmente eu comer para suprir minhas necessidades nutricionais. Eu acho que a gente limitar os alimentos a isso é algo até um pouco frustrante, né? E qual que é o ponto-chave, que é o maior segredo e também é o maior problema? É a gente conseguir fazer essa união entre a nutrição e o prazer. Eu não vou comer só para me nutrir, eu também não vou comer só por prazer. Eu tenho que unir os dois. Eu como por prazer e eu como para me nutrir, né? Para fazer bem para o meu corpo com aquele alimento. Eu acho que esse é o principal problema, que é na gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Se eu como só pensando em nutrientes, se eu sou aquela pessoa neurótica, isso tem tantas calorias, eu vou pesar esse alimento porque eu sei que 100 gramas desse alimento tem tanto de carboidrato, tem tanto de proteína, eu vou pesar isso. Tem gente que tem essa neura de pesar o alimento para ficar contando macro e micronutrientes, né? Não que isso seja errado, para algumas pessoas pode ser que funcione, mas ao meu ponto de vista, se eu for fazer isso, eu me considerei uma pessoa neurótica. Para mim, não funcionaria, né? Então, quando a gente come pensando só na nutrição, a gente pode até desenvolver um distúrbio, né? A Luciana tá aí, psicóloga, para falar desse distúrbio meio que é a ortorexia, que é da família ali dos transtornos alimentares, que os mais conhecidos é a anorexia, bulimia. É um transtorno onde a pessoa é totalmente focada e necessitada de comer pensando em nutrientes. Então, aí já não tá bem. Mas se a gente come também, por outro lado, só pensando no prazer, aí também não diria que é um transtorno, mas é um desleixo, né, com o seu corpo. Você está comendo apenas por prazer. Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio e sentir prazer naquilo que é saudável, né? E aí que eu pergunto para vocês, o que é ser saudável? O que é ser saudável para você? Eu costumo falar que ser saudável, sempre pensando, né, tem um versículo lá de Gálatas onde fala sobre os frutos do Espírito, que fala muito sobre a temperança, que é um fruto do Espírito, né? A temperança não é você ser 100% uma coisa. A temperança é você ter equilíbrio entre tudo que você for fazer. E isso entra muito na área da alimentação. Acho que não tem como a gente falar de alimentação sem falar de temperança. Então, você não precisa ser 880. Você pode estar ali no 50, um dia no 60, um dia no 80. E você pode ter esse equilíbrio, né? Então, o que é ser saudável para você? Ser saudável, a minha definição de ser saudável não é eu ficar todo dia comendo aquele prato maravilhoso e falar, eu jamais quero comer uma pizza. Hoje é sábado à noite, se meu marido quiser pedir uma pizza, eu vou pedir divórcio, porque eu me recuso a comer uma pizza de sábado à noite, né? Não é dessa forma. É a gente encontrar o equilíbrio. Eu costumo dizer que eu vou sentir prazer em tomar uma sopa, eu vou sentir um prazer em comer uma salada de fruta, da mesma forma que eu vou sentir prazer em comer uma pizza, em tomar um sorvete. Então, a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, em sentir prazer nas duas coisas, porém de uma forma harmoniosa, e não ficar no prazer só naquilo que a gente sabe que, nutricionalmente falando, não vai ser o melhor pra gente, né? Então, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu lembro de uma experiência recente que eu e meu marido, a gente estava viajando de férias, né? E muitas pessoas, quando pensam em viajar de férias,
Fala, ah, já era, não vou nem pensar em dieta. E é esse que é o maior erro das pessoas, falar dieta, como se o seu estilo de ser saudável fosse uma dieta. E não é, pode ser simplesmente a sua vida de ser daquele jeito. E a gente tinha chegado numa cidade nova, no nosso roteiro de turismo, e estava muito frio. Eu falei assim, nossa, amor, eu queria muito comer tomar uma sopinha agora. E a gente descobriu que tinha uma rede de restaurante que ficava muito próximo do hotel, que servia só essas coisas mais saudáveis. Então tinha sopa, tinha muitas coisas saudáveis. E meu marido, ele não foi muito assim a favor da gente ir lá tomar aquela sopa, né? Ele já é um pouquinho daquela mente que você tá viajando, não tem que ficar pensando. Mas para mim é a minha rotina, né? Eu tomar a sopa é uma rotina, não é uma dieta, né? E daí ele foi, lógico, para me agradar, né? Então a gente foi lá e tomamos aquela sopa. E daí no dia seguinte ele falou assim, olha, hoje eu escolho jantar, porque ontem você escolheu a sopa, então hoje eu escolho o jantar. Eu falei, tá bom. E ele escolheu que a gente ia jantar numa rede de fast food. Eu fui, até porque não há mal nenhum de vez em quando você ir comer numa rede de fast food. E daí eu fui, a gente comeu, tava gostoso, não vou falar que tava ruim, tava gostoso, mas aquilo não me caiu muito bem, porque o meu corpo não está acostumado a fazer muitas extravagâncias. E a gente sabe que às vezes uma viagem, a gente acaba dando mais liberdade, abrindo mais exceções. E a gente voltou pro hotel e eu falei pra ele, eu não tô me sentindo muito bem. Aí ele falou assim, isso é coisa da sua cabeça, né? Achando que eu tava fazendo drama porque ele tinha escolhido o jantar. E aí a coisa foi piorando, né? Foi piorando, ele viu que não era brincadeira. Eu realmente passei mal, aquela comida foi toda desperdiçada, se é que vocês me entendem, e não me senti bem realmente aquela noite. Aí depois, no dia seguinte, ele falou assim pra mim, vamos lá naquele restaurante que você gostou, tomar o café da manhã, pra você comer alguma coisinha que você gosta, porque daí ficou preocupado comigo. E a gente foi naquele restaurante e eu tomei o meu café da manhã, que era uma salada de frutas com granola e um iogurte. Gente, aquela granola e aquela salada de fruta, eu acho que foi a mais gostosa que eu comi na minha vida. Que eu penso em voltar para aquele lugar só para poder ir naquele restaurante comer aquela granola. Que é uma memória que ficou na minha cabeça, né? E eu comi aquilo, sabe quando dá água na boca? Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de, às vezes, comer uma fruta e sentir água na boca. Então, é essa questão da gente sentir. Não que quando eu for comer um chocolate eu vou fazer careta. Não, eu vou sentir o prazer. Minha boca vai aguar também. Vai até doer o maxilar aqui do lado. Né? Quando a gente sente aquela coisa gostosa, cadê dói maxilar? Eu vou sentir o prazer, mas eu também posso sentir o prazer quando eu for comer uma fruta, quando eu for comer alguma coisa que seja considerado saudável, dentro de um padrão saudável. Então, ser saudável, gente, é você encontrar esse equilíbrio. Você não precisa cortar tudo da sua vida, né? Das coisas que você gosta. Esse que é o maior erro, é você achar que ser saudável é viver uma vida restritiva, né? Quando na verdade não é. Então, a gente precisa fazer o saudável virar uma rotina. E dessa forma vai ser algo leve. Então, não é, nossa, mas tá de férias e tá de dieta. Não, não tô de dieta, eu tô seguindo a minha rotina, né? Tá de final de semana em casa fazendo dieta. Não é dieta, é rotina. E a gente tem que aprender a fazer isso. E como que a gente faz, né? Como que a gente encontra a felicidade no saudável, né? Que foi o tema proposto para essa conversa de hoje. Como que a gente encontra a felicidade no saudável? Primeiramente, a gente tem que melhorar o nosso relacionamento com a comida. Então, muitas pessoas, elas acham que elas encaram o saudável como uma punição. Nossa, ontem eu fui num churrasco, eu exagerei muito. Hoje eu vou ficar só numa saladinha, né? É uma punição porque você exagerou ontem, ou então você vai ficar numa saladinha. Nossa, ontem eu comi demais, hoje eu não vou nem tomar café da manhã. Então você está se punindo. E a gente começa a enxergar isso. Então, e em contrapartida, a gente enxerga o que não é saudável, se é que a gente pode falar assim, como uma recompensa. Nossa, essa semana eu trabalhei muito, eu vou pedir uma pizza. Nossa, essa semana meus filhos se comportaram, tiraram boas notas, compensa levar eles no McDonald's para eles comprarem um McLanche feliz. E a gente começa a ter essas recompensas como se o que não for saudável for uma recompensa e o que for saudável é uma punição porque você fez algo de errado. Então, isso é algo que a gente tem que mudar de forma urgente, de que não é enxergar o saudável como uma punição, e sim tudo como um estilo de vida, né? O segundo passo, gente, que eu acho que é muito importante para a gente encontrar felicidade no saudável, é parar de acreditar em modinhas. Então, quando a gente fala, é uma alimentação saudável, as pessoas já reviram a cara assim, já falam,
é saudável, porque elas já acham que ser saudável vai ser você fazer um pudim de chia e comer aquilo todos os dias. Nada de errado contra a chia, gente, nada de mal com a chia. Mas é porque às vezes é coisa que não vai agradar todo mundo e as pessoas colocam aquilo como ser saudável é só isso. Ser saudável é você tomar limão, água com limão em jejum. Ser saudável é você comer não sei o quê, e coisas que às vezes as pessoas não sabem nem pronunciar o nome e eles colocam aquilo como se ser saudável fosse aquilo, né? Não, para eu ser saudável, eu tenho que tirar tudo que tem lactose da minha alimentação. Para eu ser saudável, eu tenho que cortar o glúten da minha alimentação. Nada com glúten. Nossa, quem come farinha branca vai pro inferno, né? E farinha integral também porque tem glúten, né? Então, a gente tem que parar de acreditar em modinhas e a gente entender que o saudável está no simples, né? Então, ninguém, quando pensa em um prato saudável, vai imaginar um prato de arroz e feijão, que é o tipo de todo brasileiro que a gente gosta. Eu tenho certeza que você já comeu um feijão maravilhoso na sua vida que alguém fez, um arrozinho fresquinho, bem temperado, maravilhoso, uma batata assada com alecrim, coisas que são deliciosas, simples e que as pessoas nunca pensam nelas quando pensam em saudável. Quando vai pensar em alimentação saudável, vai pensar num pudim de chia, vai pensar numa coisa cheia de semente, que parece comida de passarinho, nada contra também, mas só pra gente não ter essa percepção, né? Então, a gente tem que enxergar o saudável como ser algo simples e algo possível da gente fazer, né? Ninguém vai querer uma alimentação que é inviável de ser executada, né? E o mais importante também é a gente, a partir disso, começar a criar memórias felizes, né? E criar novos hábitos. Então, é aquela história das memórias afetivas que eu falei para vocês. Então, a gente tem memórias afetivas com tanta coisa, por que a gente não começa a desenvolver isso com alimentação saudável, né? Aproveitar que a família está mais em casa agora, nesse momento difícil que a gente está passando, começar a desenvolver receitas com as crianças, marido e mulher cozinhando juntos essa semana. Eu, pela primeira vez, fui cozinhar junto com meu marido falou que ele queria cozinhar. Vi uma receita, comprei os ingredientes, a gente fez uma primeira vez que a gente fez uma receita juntos, né? Memórias afetivas que vão ficando e a gente começa a desenvolver o prazer nessas coisas. Então, a gente tem que, sim, estimular isso, né? E não criar só memórias felizes em volta de uma mesa recheada de porcaria, recheada de doces, recheada de muitas coisas que, se tiver um consumo muito frequente, não vai ser benéfico para o nosso corpo. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente, de começar a criar memórias felizes. E, claro, criar novos hábitos. Se você não tem o hábito de comer saudável, não vai ser um processo natural para você acordar amanhã e comer muita fruta e comer um pão integral e trocar o seu arroz branco pelo seu arroz integral. Isso não vai ser um processo natural para você. Talvez não seja nem um processo gostoso, um processo que você vai sentir prazer em fazer. Então, a questão é a gente criar novos hábitos e começar isso aos poucos. Eu sempre falo, ninguém muda da noite para o dia, gente. Tudo exige um tempo, existe insistência da gente fazer as coisas, né? E eu acho muito triste quando às vezes eu escuto em consultório pessoas que não estão nem aí de querer mudar os hábitos, né? Então, para quem não sabe, eu trabalho numa unidade básica de saúde, né? O famoso posto de saúde aqui na cidade de São Paulo. E eu trabalho na periferia de São Paulo. Então, eu trabalho com muita gente pobre e que tem dois grupos, né? Os que vêm e têm a intenção de fazer a mudança, e eu gosto de ver como é possível quebrar aquele estigma de que para ser saudável é caro. Eu falo que trabalhar na periferia foi um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida. E que é a coisa que eu mais posso falar quando alguém vier me contar com esses estigmas de que ser saudável é caro, eu já posso falar, então, sabe onde eu trabalho? E onde as pessoas se esforçam e conseguem ter uma alimentação saudável? Então, eu já quebro a perna de qualquer um que venha com esse argumento. E é uma coisa muito fantástica, a gente vê pessoas simples, tanto em conhecimento, tanto em poder aquisitivo, e que se esforçam para fazer as coisas da maneira mais correta possível, e também aquelas pessoas que estão nem aí, né? E por ser SUS, muitos vão à consulta porque o médico mandou, né? Vai ser de graça, né? Entre aspas, a pessoa não vai ter que pagar ali na hora, então ela vai. Já que é do SUS mesmo, eu vou lá. E muitas vezes a pessoa vem sem nenhum interesse em fazer. E é muito triste ouvir quando algumas pessoas falam, não, eu já ouvi, gente, e é muito triste. Eu prefiro morrer fazendo isso, né? Então, eu lembro de uma paciente que ela tinha insuficiência cardíaca,
Então, ela tinha uma restrição de líquidos que ela poderia tomar no dia, que eram 500 ml, e que isso inclui qualquer coisa, seja água, às vezes a gente tem que descontar até o líquido que tem na fruta daquela paciente, para fazer certinho, para que o tratamento dela seja eficaz. E quando eu cheguei para visitá-la, né, uma família super simples, o filho dela falou para mim, cuidava para mim, não, a minha mãe não tem a restrição de líquido, ela só pode tomar 500 ml de água, ele verbalizou, né, por dia, então o que salva é o refrigerante. E daí naquele momento eu pensei, ai meu Deus do céu, socorro, né, que bom que eu estou aqui. E eu fiquei, nossa, eu tenho muito a fazer aqui nesse lugar, né? Vou ensinar agora, essa hora talvez falar de uma forma que ela entenda que outros profissionais não conseguiram passar. E eu fiquei muito feliz de estar ali. E eu sentei com aquela senhora, com aquele filho, eu expliquei. E ela olhou para mim e falou assim, eu prefiro morrer, continuar tomando meu refrigerante. E daí isso gera, lógico, uma frustração profissional, né? Mas é triste as pessoas que preferem morrer ao invés de criar novos hábitos, né? Como eu falei, não vai ser um processo natural a gente fazer essas mudanças, mas a gente tem que insistir, a gente não pode aceitar e morrer fazendo a famosa síndrome de Gabrielão, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Então a gente não pode agir dessa forma. E nós aqui, nesse meio cristão que nós estamos, temos o privilégio de ter um conhecimento muito diferente do que as pessoas de fora têm. Coisas que a gente já sabia, o que está bombando hoje no mundo científico, que a gente já tinha essa informação há muito tempo e muitas vezes não deu importância, foi irrelevante. Né? Então, a gente tem que valorizar o que nós temos dentro da igreja e, sim, mudar os hábitos. Essa é a única forma, né? Como eu falei, se não é um processo natural ser saudável para você, a única forma de você começar é mudando, né? E mudar gera sofrimento, gera dor, gera frustração, mas é necessário. Opa! Bom, e aí eu pergunto para vocês, por onde eu começo, né? Essa questão de ser saudável, de melhorar a minha alimentação, por onde que eu começo? Eu trouxe aqui alguns passos para a gente conversar sobre isso, tá? Primeiro passo, que eu acho que é o mais importante, e que se você se apegar só a esse, já vai ter feito muita coisa. É o famoso descasque mais e desembale menos, né? Eu acho que desde lá de Gênesis, quando a gente pensa na alimentação que Adão e Eva tinham, era uma alimentação extremamente natural, né? Eles não tinham supermercado, eles pegavam tudo da terra, quem dera a gente tivesse o privilégio hoje de ir lá e pegar direto da terra e comer na hora, né? Infelizmente, a minoria das pessoas que tem essa condição hoje em dia, às vezes de morar num campo, alguma coisa do tipo. Mas a gente vê também quando a Ellen White fala que a alimentação rica em frutas, rica em grãos, é o plano de Deus para a gente, né? Então, a gente tem que pensar na alimentação in natura, o mais próximo da do que a natureza fala, né? Às vezes eu brinco com alguns pacientes, né? Eu falo, montou o seu prato, olhou para ele, foi Deus que fez? Come. Olhou para o seu prato, tem muito dedo do homem ali? Repense, né? Então, se a gente começar a descascar mais, né? Não literalmente descascar, porque tem alguns alimentos que a gente não descasca, mas que veio ali em natura da natureza, né? Como um feijão e um arroz, que a gente vai ter que fazer um processo de desembalar ali, mas não é aquelas coisas de alimentos ultraprocessados e congelados e que tem uma vida pela frente, né? Costumo falar, quanto maior a vida de um alimento, menor vai ser a sua. E hoje o mundo tem batido muito nessa tecla, né? Se a gente for ver até do Ministério da Saúde, tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, e que eles mudaram recentemente e colocaram como o primeiro passo para a gente melhorar essa alimentação é preferir os produtos in natura. E esse é um conhecimento que a gente já tinha há muito tempo e que eu entendo que a correria do dia a dia às vezes não permite com que as pessoas priorizem tanto esses alimentos, mas é algo para a gente repensar. Né? De evitar, às vezes a gente quer ganhar tempo com algum alimento que já vem ali mais fácil de preparar, já vem pré-preparado, já vem congelado, a gente ganha tempo e perde vida, perde qualidade de vida com o uso desses alimentos, né? Outra coisa muito básica também, gente, que provavelmente vocês já ouviram, que é aumentar o consumo de frutas e vegetais. Então, muitas vezes a gente ignora esses alimentos, né? Eu sempre falo, vai no mercado, às vezes a fruta dura 3 dias só. A salada dura 3 dias e você espera até a próxima ida ao mercado, ou à feira, ou ao sacolão, para repor aqueles alimentos. Mas muitas vezes se acaba ali a carne do seu prato, você vai no mesmo dia no açougue comprar, né? Ou se acaba alguma outra coisa ali que você prioriza mais, você vai no mesmo dia comprar, mas às vezes pode ficar alguns dias. E muitas vezes a gente encara as frutas e os vegetais como um acessório, como algo opcional para o nosso prato.
E, na verdade, não é. Ele deveria ser ali o principal, né? E estar sempre presente no nosso prato. Então, aumentar o consumo. Eu pergunto para vocês, qual que é a recomendação de consumo de frutas e vegetais? Será que alguém sabe? Qual que é a recomendação? Né? Então, tem muita gente que pensa assim, não, é fruta, então eu posso comer à vontade. É vegetais, então eu posso comer à vontade, né? Não que esteja 100% errado isso, mas a gente tem que pensar que é fruta, mas tem caloria, né? É vegetal, mas também tem caloria, embora baixíssima, né? A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem que pensar em quantidades. E quando eu falo em quantidades, uma vez gerou até uma polêmica, uma vez que eu falei na quantidade de frutas, que uma mulher veio debater falando que eu estava errada. Porque podia comer o quanto de fruta quisesse, porque Ellen White falava que podia comer muita fruta. Mas você vai comer muita fruta, vai comer todas as frutas do universo, né? E quando Ellen White fala de variedade, ela não está querendo dizer em variedade de quantidade. Variedade de você abusar de tantas variedades que tem na natureza, né? E, lógico, pensar na temperança. E a temperança, querendo ou não, é estabelecer uma quantidade, né? Obviamente, quando eu falo a quantidade, eu não estou querendo restringir a fruta de ninguém. Quando eu falo a quantidade, eu quero estimular o consumo, porque muitas das pessoas estão muito abaixo desse consumo de frutas, né? Então, o que a gente tem de base é pelo menos 3 porções de frutas por dia, né? Podendo chegar até a 5, principalmente entre as pessoas vegetarianas, né? Então, pode chegar até 5 porções de frutas por dia. Não é um melão, uma jaca, uma melancia, né? Vai ser porções. Então, uma regrinha básica das porções. Frutas de tamanho médio, por exemplo, banana, goiaba, mexerica, laranja, maçã, goiaba, pera. Uma unidade vai ser uma porção, né? Tem um tamanhozinho médio. Agora, frutas de tamanho maior, como mamão papaya ou uma manga, vai ser meia unidade, que vai equivaler a uma porção, né? Frutas fatiáveis, como melancia, abacaxi, mamão formosa, o melão, é uma fatia, uma porção, né? Uma fatia de mais ou menos uns 2 dedinhos, assim, também não vamos exagerar, né? Então, equivale a uma porção. Então, sempre se atentar a esse consumo de pelo menos 3 porções de frutas por dia, podendo chegar até a 5, tá? O que eu recomendo? Não comer muitas frutas, principalmente, eu não sei se temos alguém aqui diabético, né? Mas principalmente se for diabético, não comer muita fruta de uma vez, porque você vai estar mandando muito açúcar, né? Embora o açúcar é saudável, mas muito açúcar de uma vez para o seu corpo. Então, distribua isso ao longo do seu dia, né? Para você ter esse consumo bem equilibrado. E quando a gente pensa em frutas e vegetais, a gente não está pensando apenas em nutrientes, né? Eu acho muito interessante isso que os pais, desde pequeno, brigam com o filho para comer frutas e verduras. Acho que provavelmente todo mundo tá aqui já teve pai e mãe que insistiu para você comer, não necessariamente brigar, mas insistiu. Come para você crescer forte, come para você crescer inteligente. Mas se hoje eu pergunto para vocês, por que precisamos comer frutas e vegetais, né? Com exceção da Kelly, que é nutricionista, talvez muitas pessoas vão ficar, porque faz bem, porque... Né? E a gente não tem um argumento forte para isso, né? Então, por que nós precisamos desses alimentos? Eu costumo falar que o nosso corpo, ele funciona como um carro. Se eu tenho um carro movido a gasolina, eu comprei ele zero, certo? Comprei ele carro zero e tirei da concessionária. Vou ficar 5 anos apenas colocando gasolina no meu carro. Ele vai funcionar da melhor forma? Ele vai durar para o tempo que ele tem que durar? Ou ele vai pifar antes? Porque eu só estou colocando gasolina, eu não troco um óleo, eu não coloco um fluido, eu não coloco a água, não coloco um aditivo. Ele vai funcionar da melhor forma possível? Com certeza não. Ele não vai render da forma que ele vai render, provavelmente ele vai pifar antes da hora. Então, eu costumo dizer que as frutas e vegetais são esses acessórios do nosso corpo, que eles vão fornecer micronutrientes, vitaminas e minerais, que são esses acessórios do carro, né? Que não é o que vai dar o combustível, não é o combustível principal, mas é o que vai fazer funcionar de uma forma melhor. Vai fornecer como fornecimento de fibras, né? Quando a gente pensa em fibra, essa é outra questão muito importante. A gente pensa em fibra, a gente pensa direto em intestino. Vou comer fibra para fazer cocô, né? E a fibra não tem só o papel de ajudar a você a fazer cocô, né? Lógico que é um dos principais, mas não é apenas esse o papel das fibras. Então, quando a gente pensa em fibra, a gente tem que pensar em saciedade,
Ajuda no controle glicêmico, que é a quantidade de açúcar que tem no seu sangue, né? Então, isso para os diabéticos e para os não diabéticos, para a gente, até como uma forma de prevenção, é fundamental, né? Ajuda na absorção do colesterol, para você não ficar com um colesterol muito alto no seu sangue. Então, são vários benefícios que vão muito além do fato de você fazer cocô com mais facilidade, né? Então, as fibras, elas têm papéis importantíssimos. E, além disso, também ajudam na hidratação. Lógico que mais a hidratar a gente é a água, mas as frutas e os vegetais que têm uma quantidade maior de água do que os outros alimentos também vão ajudar bastante. Então, gravem essas 3 coisinhas, tá? Fornecer micronutrientes, fornecer fibras e também ajudar na hidratação, né? Então, agora, se eu perguntar para vocês por que a gente tem que comer frutas e vegetais, vocês olhem para as pessoas e falam: para fornecer micronutrientes, para fornecer fibra e para fornecer hidratação. Combinado? Vai ser um argumento forte agora. Então, quando o filho estiver fazendo birra para não comer fruta, você fala: olha, vai faltar micronutriente, vai faltar fibra, vai faltar água. Aí vocês usem argumentos fortes para eles, combinado? Então, a partir de hoje, vocês já sabem. Outra coisa muito importante, gente, é restringir o açúcar. Especialmente o açúcar refinado, né? Então, às vezes, muitas pessoas falam: ah, não, mas eu quase não como açúcar. E eles enxergam o açúcar apenas como aquele açúcar que você vai pegar e colocar no seu cafezinho, né? Cafezinho é uma cevada, que todo mundo só toma cevada, super bom, né? Vou colocar ali na minha cevadinha, super bom, ou no meu café de milho, super bom. Vou colocar ali no meu chazinho e a gente enxerga o açúcar apenas como isso, né? Mas a gente não sabe que quando a gente mais come produtos industrializados, que é os que a gente desembala, que eu falei que é pra gente evitar de desembalar muito, já tem um monte de açúcar escondido ali. Se você pegar o seu molho de tomate que você compra pronto no mercado, você vai ver que tem açúcar no próprio molho de tomate, né? Lógico que a gente faz um molhinho fresquinho em casa, a gente até põe um pouquinho de açúcar para quebrar um pouquinho a acidez, mas uma proporção totalmente diferente do que esse que vem já pronto do mercado, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão do açúcar e também do óleo. Então, eu acho muito interessante, porque como nutricionista, a Kelly vai me entender bastante, muitos pacientes chegam querendo mentir para você. Eu não sei o que eles acham que eles vão ganhar mentindo pra gente, né? Mas eles chegam querendo mentir. E às vezes é muito difícil, porque eu não posso olhar na cara do meu paciente e falar: para de ser mentiroso e me conta a verdade. Jamais que eu posso falar isso. Então a gente vai tentando contornar de uma forma e outra para o paciente começar a contar as coisas de verdade pra gente, né? Ou a gente pegar no pulo, que é mais comum, é o pegar no pulo, né? E às vezes chega um paciente que já passou com outro profissional e que ele já tem uma noção do que ele deveria ter feito e não fez. Então, quando eu pergunto: como está a sua alimentação? O que você comeu no café da manhã? O que você comeu no almoço? Ele começa a fazer um cardápio maravilhoso. Eu falo: nossa, está parecendo o meu cardápio de ontem. O paciente começa a descrever. Aí você fala: E daí você continua com aquela cara de paisagem, para o paciente continuar te contando aquelas coisas. E daí você vai pegar em alguns detalhes. Eu já vou dar dica para vocês, mas não usem isso contra o nutricionista de vocês, se um dia vocês forem passar em um nutricionista, tá? E daí a gente quer pegar no pulo com coisas que provavelmente eles não tinham a informação. E eu sempre, no final de todo recordatório, o paciente falando a verdade ou a mentira, eu sempre pergunto: você sabe... Opa, apareceu uma tela aqui no meu celular. Eu pergunto para aquele paciente: você sabe me dizer quanto de açúcar e quanto de óleo você usa na sua casa? Né? Sempre baseado na quantidade de pessoas que moram na casa com aquela pessoa. E às vezes a pessoa pega e olha para mim, né? Eu lembro até hoje dessa paciente, gente, porque ela mentiu muito durante o recordatório, era nítido, mas eu não podia chamar ela de mentirosa. E daí eu falei assim: quanto de açúcar que a senhora usa na sua casa no mês? Era uma casa de 4 pessoas. Ela falou: eu compro um fardo, dá por mês, ainda sobra um pouquinho. Eu, entendi. E quanto de óleo que você usa na sua casa? E daí ela falou para mim: eu compro um fardo também, que o fardo acho que eram 10 garrafas, né? Eu compro e dá por mês. E ela falou aquilo na maior naturalidade. Foi aí que eu consegui pegá-la no pulo. Eu falei assim: então, a senhora sabe? Vem aqui, vamos agora falar a verdade, né? Já que você mentiu para minha consulta inteira. Você sabe quanto que é a quantidade adequada, né? Vocês sabem? Agora eu pergunto para vocês: vocês sabem qual que é o consumo recomendado de óleo para uma família? Vocês já repararam quanto de óleo que tem numa garrafa? Quem já reparou? Tem 1 litro? Se vocês repararem, vocês vão ver que a garrafa não tem 1 litro, tem 900 ml. E eu falava: por que 900 ml? Por que já não arredondaram para 1 litro isso, né? Então, a gente
descobre que o perfil do Brasil são 4 pessoas morando numa casa e o consumo para 4 pessoas são 900 ml. Por isso que a garrafa de óleo no Brasil tem 900 ml e não 1 litro, né? E daí a gente vê o azeite, que por ser um óleo menos utilizado, né, até por conta do custo, vem uma quantidade menor, que são 500 ml na garrafa de azeite. Os mais tradicionais são 500 ml, né? E a gente pensa nisso como uma forma de reduzir, né? E muita gente acaba usando muito. E aí, lembro que essa paciente, quando eu falei para ela que ela estava usando muito açúcar, né? Que um fardo do açúcar são 12 quilos de açúcar que ela usava por mês na casa dela. E quando eu falei para ela que era muito, ela falou assim, não, mas é porque eu quase não uso, é porque eu faço muito bolo. Eu falei assim, então, minha querida, quando você faz o bolo, o açúcar não evapora. O açúcar continua lá no seu bolo, né? Quando você faz fritura, essa quantidade de óleo inclui a fritura, mesmo que você descarte o óleo, porque a fritura é uma quantidade de gordura ali que você vai consumir muito grande, que aquele alimento absorveu. Então, entra também, não vai ficar reaproveitando o óleo da fritura, que isso também nem é saudável, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado em restringir. E quando a gente fala em restringir o açúcar, entram também as bebidas açucaradas, né? Ah, eu cortei o refrigerante. O que você está tomando agora? Estou tomando suco de caixinha, estou tomando suco de pozinho, né? Trocou 6 por meia dúzia, então não resolve. Então, evitar ao máximo essas bebidas açucaradas e outros alimentos que também já venham com açúcar, tá? Lembrando, gente, que é equilíbrio. Eu não tô falando aqui, corte o açúcar da sua vida e nunca mais consuma açúcar, não é isso. Mas é você encontrar um equilíbrio. E eu sempre falo, tem coisas que eu consigo imaginar minha vida tão tranquila sem, né? Por exemplo, um suco de caixinha. Eu consigo imaginar minha vida perfeitamente bem sem um suco de caixinha, né? Um suco de pozinho, então, nem se fale. Consigo imaginar uma vida maravilhosa sem ela, né? Então, algumas coisas a gente consegue com muita facilidade enxergar uma vida tranquila assim. Eu costumo falar que a única bebida que a gente precisa é a água. Toda bebida que a gente consome além da água é um excesso de caloria que a gente está consumindo, né? Que pode estar dentro de uma alimentação, você tomar um suco de vez em quando, claro que pode. Mas você não precisa daquilo. É um luxo que você está se dando, mas você não precisa daquilo. O único líquido que você precisa, a única bebida é a água, ok? E quando a gente fala do óleo também, do consumo do sal consciente também, não é simplesmente você ir lá e fazer a fritura, mas são alimentos que você compra e que já tem uma grande quantidade de gordura, né? Então, quando a gente pensa em comprar frios e embutidos, né, que são alimentos que já vêm com uma grande quantidade de gordura, né? E quando eu falo disso, eu não tô falando só de coisa barata, não, gente, né? Assim, eu sei quando o público que eu trabalho no posto de saúde são pessoas que muitas vezes a única mistura que eles conseguem comprar vai ser uma salsicha e uma linguiça. Mas pessoas com poder aquisitivo maior podem ir lá e comprar aqueles hambúrgueres mais caros congelados, né? Inclusive, recentemente me perguntaram sobre esses hambúrgueres de planta, né? Que estão saindo muitas opções veganas e a pessoa vai comprando só porque é vegana, vegetariana e acha que é saudável. Quando você olha a quantidade de gordura saturada, você fala, meu pai, é melhor eu comer uma picanha aqui agora do que comer isso, quando você olha a composição, né? Então, a gente não pode ter essa percepção. É uma opção? Assim como uma pessoa que come carne de vez em quando vai lá no McDonald's, vai lá no Burger King, uma pessoa que não come tem a opção de comer esse hambúrguer de planta, como uma junk food, não como um alimento saudável. Vou comprar para comer de mistura, né? Igual, por exemplo, vou comprar para comer de mistura. Não, é algo para você ter um consumo bem esporádico. Então, tomar cuidado com essas coisas que a gente compra, que os produtos industrializados sempre vão ter pegadinha, gente. Eu sempre falo que o melhor alimento é aquele que dispensa a leitura do rótulo, né? Porque ele já é o próprio ingrediente. Então, quando você vai comer uma fruta, um vegetal, quando você vai comer uma aveia, quando você vai comer um arroz, um feijão, você não precisa ler o rótulo do feijão para saber que aquilo é feijão. Você sabe que aquilo é o feijão, né? Você não precisa ler o rótulo do arroz para saber que aquilo é arroz. É arroz e já era, aveia, por aí vai. Então, o melhor alimento é aquele que vai dispensar a leitura de rótulos, porque ele mesmo já é o ingrediente, certo? Outro passo muito importante, que é beber a água, né? Até deixei minha água aqui do lado. A gente vai falando, vai dando mais sede ainda. Eu já tô vendo a Kelly ali, ó. Olha como os bons hábitos influenciam. Eu tomei a água, a Kelly já colocou a garrafinha na... Ó, agora a Luciana também. Isso aí, gente. Vamos motivar pelo exemplo, né? Então, é beber água. É algo muito importante que a gente não dá muita importância. Então, eu sempre falo, né? Gente, está com fome? Já tomou água? Se você tomar água e não resolver, né? Porque às vezes a pessoa almoçou faz 2 horas,
Ai, meu pai, tô com fome, preciso comer alguma coisa. Já tomou água? Né? Vai tomar água, depois a gente conversa. E quando a gente pensa em quantidade de água, se eu falar, pessoal, qual a quantidade adequada de água que a gente tem que tomar por dia? Qual foi a resposta que vem na ponta da língua de vocês? Aposto que é 2 litros de água, tá certo? 2 litros de água por dia. Então, eu, Adriele, que trabalho a maior parte do meu dia sentada no ambiente fechado, tenho 50 quilos, eu preciso tomar a mesma quantidade de água de uma pessoa de 100 quilos que trabalha na rua, que anda, que pega sol. Eu preciso tomar a mesma quantidade de água dessa pessoa? Óbvio que não, né? Então, essa quantidade de 2 litros é uma média, né? Então, é uma resposta pronta para facilitar e estimular as pessoas. Mas aqui, a gente já vai aprender direitinho qual é a quantidade certinha de água, tá? Então, a regrinha básica são de 30 ml para cada quilo de peso, tá? Então, eu tenho 50 quilos, 50 vezes 30 vão dar 1.500 ml. Ou seja, a quantidade mínima de água que eu tenho que tomar é 1,5 litro, que vai dar 1.500 ml. Já a pessoa que tem 100 quilos, 100 vezes 30, 3.000 ml. Ou seja, a pessoa vai ter que tomar pelo menos 3 litros de água. Então, essa é a quantidade mínima, tá, gente? Não é o máximo, é o mínimo que você pode tomar. Em dias quentes, em dias que você faz atividade física, que você vai ter mais perda, provavelmente, com certeza, essa quantidade vai ser maior, tá? Então, vocês vão ajustando, mas essa é a quantidade mínima. Não fiquem abaixo disso, os seus rins agradecem, né? Melhor uma pedra no meio do caminho do que uma pedra no rim. Então, tomem água, combinado? E, gente, por último, mas não menos importante, é não fazer da sua vida uma exceção, né? Eu falei aqui de temperança, eu falei da gente sentir prazer naquilo que a gente come, da gente encontrar esse equilíbrio entre nutrição e prazer, né? Vai ter dia que a gente vai comer só por prazer mesmo. Esquece os nutrientes, tô nem aí pra ele, eu quero comer por prazer, eu vou comer para socializar. Vai ter dia que a gente vai fazer isso e vai ser super normal e tá tudo bem fazer isso, tá? O que a gente tem que entender é que essa exceção da gente fazer essas coisas diferentes não pode virar rotina. Então, às vezes a pessoa abre uma exceção segunda, abre uma exceção terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, não virou exceção, já virou regra, já virou rotina da pessoa de dar essas fugidinhas. Então, é não fazer da sua vida uma exceção. Tenha o seu equilíbrio, tenha a sua exceção, mas não faça a sua vida inteira uma vida de exceção, que todo dia você vai abrir uma exceção, que isso não vai ser benéfico para o seu corpo, tá? Tem um verso que está lá em João 10:10, que eu gosto muito, com certeza vocês conhecem, que é: eu vim para que tenham vida. E o que? Vida em abundância. Deus não veio para te dar vida e uma vida controlada à base de remédio. Eu vim para que tenham vida, uma vida sedentária. Eu vim para que tenham vida, uma vida pobre, medíocre em alimentos. Não, não foi para esse tipo de vida, né? É vida em abundância. Então, ele quer que você tenha saúde e que você aproveite essa vida que ele te deu da melhor forma possível, e não uma vida dependente de medicamentos e dependente de muitas outras questões. Lógico que muitas vezes o medicamento vai ser necessário, né? Às vezes o dano já está feito, ou às vezes por algum período você vai precisar de um uso de medicamentos, e a gente também tem que acreditar na medicina, né? Deus capacita as pessoas para isso também. Então, às vezes, os medicamentos serão necessários, mas a gente não pode se contentar com isso, né? Ah, então já que tem insulina para eu aplicar, deixa eu continuar comendo tudo que eu quero, né? Já que eu tenho um losartano, uma hidroclorotiazida para baixar a minha pressão, então deixa assim mesmo, eu vou comendo e o remédio dá conta. Né? Então, não é esse pensamento que a gente pode ter. Então, se você faz o jogo medicamento, obviamente, continue usando, mas não se acomode a isso, ok? E para finalizar, um verso que eu gosto muito do livro Ciência do Bom Viver, da nossa Ellen White, né? Que diz assim: qual que é o costume do mundo? Né? A questão quanto a nós não é saber qual é o costume do mundo, mas de que maneira eu vou tratar a habitação que Deus me deu, né? Então, mas eu vi que fulano disse que faz assim, que faz dessa forma, e a maioria das pessoas estão fazendo assim, estão fazendo dessa forma. A nossa questão aqui como cristão não é sobre de que forma o mundo está agindo, né? Mas de como nós vamos tratar a habitação que Deus deu para nós. Então, é muito importante a gente entender que a nossa alimentação, ela vai influenciar muito na nossa saúde, de uma maneira geral. Saúde mental, nossa saúde física e também a nossa saúde espiritual, né? E eu acho que é por isso que nos finais de tempo as pessoas estão ficando tão desleixadas com a alimentação, né? Porque o inimigo sabe que isso ia atrapalhar a nossa caminhada, né? E a nossa saúde. Então,
eu acho que a gente tem que dar mais importância, eu acho não, tenho certeza, tá? Que a gente tem que dar mais importância pro cuidado com a nossa alimentação e a gente sermos menos negligentes com o nosso corpo. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrando a minha parte por aqui, porque eu quero deixar espaço para perguntas, eu gosto muito dessa interação, para a gente poder conversar. Mas que vocês levem isso para vocês, de que a gente pode de tudo, gente, mas na quantidade certa, na hora certa e na frequência certa. E que a gente tem que fazer o saudável virar rotina e melhorar esse nosso relacionamento com a comida, porque só assim a gente vai ter prazer com o saudável. Enquanto a gente enxergar comer salada como uma punição, comer fruta como uma punição, né? Já falavam algumas mães, né? Se não comer a salada, não vai comer a sobremesa. Então, a salada é a punição, o prêmio é a sobremesa. Né? Então, que a gente não tenha esse pensamento, que a gente entenda que o saudável é a bênção e que o que não for saudável, dentro da quantidade certa, também vai ser uma bênção na nossa vida. Certo? Então, vamos para nossas perguntinhas, gente. Eu tenho algumas perguntas aqui que mandaram, Adriele. Ó, uma foi comentando sobre salada de fruta, tá? Que a gente falou aqui salada de fruta. Salada de fruta pode. Salada de fruta é como, né? O amazonense usa a salada de fruta. Eu vou dizer o amazonense porque eu me choquei muito quando eu cheguei aqui, tá bom, gente? Não, é sério, porque em São Paulo a gente toma salada de fruta com suco de laranja. É isso que é salada de fruta. Eventualmente, você faz um negocinho de leite condensado, né? Aqui você tem leite condensado, creme de leite, Neston, farinha láctea e aí tem umas frutinhas, entendeu? Boiando ali no meio da salada de fruta. Então é uma sopa de leite condensado. Pois é, uma sopa, exatamente, uma sopa sopa doce ali. E tem as frutas no meio. E a maionese é a mesma coisa. Às vezes as pessoas põem, eu como salada. E aí, quando você vai fazer o recordatório, como nutricionista, você vê que é o quê? Às vezes, a maioria tem ali salada, maionese, entendeu? Então, eu chamo isso de transformar mocinho em bandido. Porque salada faz bem. Salada de fruta é maravilhoso, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui, a salada de fruta? Aí a outra já mandou no celular aqui, salada de fruta como? Entendeu? Como é que a gente trata isso? Porque eu gosto de salada de fruta, mas eu gosto dessa salada de fruta aqui. Bom, então, obviamente, gente, a salada de fruta simples, ok? Muitas frutas, não muitas, né? Acho que não precisa exagerar também na variedade, né? Mas ter ali umas 2, 3 frutas e as frutas puras, né? Você colocar ali... Adriele, só rapidinho. Teria uma combinação certa dessas frutas? É uma pergunta que me fizeram aqui também. Se tem uma combinação certa que de repente faria mal ou a combinação que seria melhor. Parece que no Espírito de Profecia fala alguma coisa sobre a combinação das frutas. E aí eu acho que já... É que tem algumas frutas que têm uns tipos de fibras diferentes, né? Então, elas têm um tempo de digestão diferente uma da outra. E é, inclusive, a mesma recomendação quando falam de misturar a salada com alguma fruta, né? Porque os vegetais também têm tempos de digestão diferentes das frutas. Então, às vezes, em pessoas mais sensíveis, essa diferença de tempo de digestão pode causar alguma reação com a fermentação em pessoas que já têm mais alguma questão de digestão, de problema digestivo, e isso pode acabar atrapalhando. Mas se é uma pessoa saudável, em geral, não vai ter diferença, né? Então, é mais questão de você se conhecer mesmo, em saber as frutas que você come, que você pode misturar, mas tem mais a ver mesmo com essa questão de fibras diferentes. Então, tem frutas que têm mais fibras, que são 2 tipos, né? Eles são um tipo de fibra, que é a fibra solúvel e insolúvel. Então, às vezes, tem essas diferenças de fibras que uma vai ter a digestão mais fácil do que a outra. E daí pode, às vezes, causar para algumas pessoas aquela comida pesada, né? Que fala de ser um pouquinho mais pesado. Mas, de uma forma geral, né, ali quando a gente pensa no clássico mesmo, né, que é a banana, o mamão e uma maçã, vai tranquilo a combinação, né? Que a gente acha que não tá demais, eu já coloco uma melancia, que é uma fruta muito fibrosa, que daí tem uma digestão realmente um pouquinho mais pesada e que daí não orna muito bem. Então é uma salada de frutas simples, tá, gente? Lógico que se um dia for uma sobremesa, uma exceção, você colocar uma colherzinha de leite condensado, não é
colocar o leite condensado inteiro ali na fruta. Não há mal, mas falando em uma rotina do dia a dia, de você ter ali uma frutinha, né? Não como o seu café da manhã ou como um lanchinho para você fazer, que seja o mais simples possível. A gente tem que entender que quanto mais simples, melhor, gente. Tem coisa que se colocar demais estraga. Isso. E aí uma coisa que você frisou bem, que eu acho legal, que inclusive estão mandando aqui as perguntas. Mas de vez em quando isso pode, de vez em quando isso pode. Tem duas perguntas que são de coisas diferentes, mas acaba que é mais ou menos o mesmo assunto. De vez em quando pode, é como se fosse assim, eu continua naquele negócio, eu estou me privando, eu estou me privando, eu estou me privando. E aí a felicidade vai embora, né? Gente, faz mal para a saúde ser triste, viu? Faz mal para a saúde ser triste. Então, aí uma das pessoas colocou na nossa conversinha aqui do lado, aliás, tá bombando aí, viu, Adélia? Depois você dá uma olhadinha. Tem uma pessoa que falou assim, quando você tem um estilo de vida, aquilo deixa de ser uma dieta. E é isso que você falou, né, Adriele? Você já não se pune mais, você vai na casa de uma pessoa, às vezes eu tenho isso, né, de ser convidada. Você olha a mesa, não é a sua rotina comer nada daquilo. E às vezes tem anos já que você não come. Mas de você não comer, às vezes faz mais mal do que você, sabe, tentar se socializar ali. Então vai ter algum momento que vai fazer, que é realmente você ter o bom senso de saber qual é o seu momento de comer. E se virou um estilo de vida, já não é mais perturbador, né? Exatamente. Tem uma pessoa que está perguntando aqui sobre, que é mais ou menos a mesma coisa. Quanto de azeite que eu preciso usar, que eu posso usar, que seria adequado eu usar, já que você falou do óleo, né, em geral? É a mesma quantidade, né? Então, lembrando que o azeite, ele é um óleo. Ele é um óleo vegetal extraído, né, da azeitona. Então, da mesma forma que um óleo de soja é um óleo vegetal extraído da soja, de milho extraído do milho e por aí vai, né? Então, também entra nessa conta. Aqui em casa, por exemplo, eu só uso azeite, então eu nem compro outros tipos de óleo. Então, fica mais fácil de eu controlar o consumo de óleo aqui em casa, porque eu vou usar só um tipo de óleo. Então, eu sei direitinho que a minha garrafa de azeite tem que durar pelo menos um mês, que aqui é só eu e meu marido, né? Então vão ser 450 ml por mês. Considerando que você faça todas as suas refeições em casa ou que prepare para levar para o trabalho, né? Aqui em casa eu preparo as refeições e eu e meu marido levamos para o trabalho a marmita. Então, a gente entra nessa conta. Se você come em restaurante, as coisas estão usando o óleo do restaurante, então tem que ser ainda menos, tá? Então, o azeite, o óleo de coco, qualquer óleo que você for usar vai entrar nessa conta. Então, se você usa mais de um tipo de óleo, vai dar um pouquinho mais de trabalho para você fazer essa conta, tá? Mas para uma casa com 4 pessoas, 900 ml, 2 pessoas, 450, daí você vai fazer uma continha para a sua rotina. Isso no mês, né? Isso, no mês, por favor. Tá. Você tem pergunta aí, Lu? Manda. Tenho. Vamos lá. Então, uma pessoa, né, ela está em transição da questão do vegetarianismo. Então, ela está abandonando, né, as carnes, já abandonou a carne vermelha, só que ela está se percebendo comendo muito leite, muito queijo, muita soja, muito carboidrato. E ela está com medo muito grande de acabar não estar sendo saudável. Ela considera hoje, né? Ela se considerava mais saudável antes, quando comia carne muito mais saladas, que tem aquela coisa básica, uma proteína e salada, né? Então, ela comia mais saladas naquela época, que ela comia carne vermelha, do que agora. Como fazer essa transição sem que... E também aquela coisa de achar que vai comer só... A pessoa que não come a carne vai comer só carne vegetal, né? Vai comer só a soja. Como fazer essa transição? Tem gente que até brinca, né? Que tem gente que acha que vai ser salvo pela soja, né? Porque tem até você que mandou, né, Lúcia? Salvação pelo PVT, eu mandei para você. Foi, teve uma página pelo PVT. Pelo PVT. Então, teve uma página de memes gospel, né? E que publicaram, meio que tirando um pouco de sarro dos adventistas, falando que quando é o almoço dos adventistas, que é torta de soja, carne de soja, alface de soja, suco de soja, que era tudo de soja,
né? E a gente tem isso do nosso Juntas Panelas, vamos combinar, né? Porque é uma proteína mais barata que tem, mais versátil, assim, em questão até de achar. Então, às vezes, a gente acaba ganhando essa fama. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essa transição, né? Obviamente, é quando você estiver preparado para isso, né? Sempre falo, ninguém precisa fazer da noite pro dia, eu sempre bato nessa tecla, né? De não sermos radicais, nem que você comece retirando aí um dia, né? Só um parênteses aqui nessa pergunta aí, tem um movimento super forte, né? Que não é um movimento adventista, é um movimento do governo, que é o Segunda Sem Carne, não sei quantos já ouviram falar, né? Pelo menos aqui em São Paulo, às segundas-feiras não é servido carne em nenhuma escola, nem nos presídios, e nenhum órgão do governo que sirva refeições vai ter carne às segundas-feiras, né? E foi uma questão não tanto por saúde, mas sim questão de sustentabilidade. Então, é um movimento legal para quem não está nos planos aí de ser vegetariano, né? Pelo menos não por agora, para adotar, que é a segunda sem carne, é passar um dia sem comer carne, e que já faz um impacto gigantesco em questões de saúde e também questão do meio ambiente, né? De preservação. Mas voltando à pergunta da nossa amiga aí, que ela perguntou em questão de substituir, né? Que às vezes acaba comendo mais ovos, mais queijo, mais leite, e que são coisas que às vezes não vai ser muito saudável mesmo se você comer em excesso. Então, o carboidrato também, né? Às vezes a pessoa começa até a engordar porque ela começa a ingerir muito carboidrato, né? Sim, né? Então, muitas vezes a pessoa fica preocupada naquilo, né? Onde está a proteína? Então, quando a gente pensa num prato com carne, vamos pensar, você vai ter ali o arroz, o feijão, as saladas e a carne, certo? Se você pegar essa carne e você tirar, o que sobra? O arroz, o feijão e a salada. Sobra muita coisa aí, então você tirou a minoria, né? E quando a gente tira a carne e fala, nossa, onde está a proteína? Porque muitas vezes a gente tem o hábito errado de chamar a carne de proteína, né? E na verdade a carne não é proteína, ela é carne. Onde está a proteína? Então, a proteína ela vai estar ali nesse nosso prato que a gente tirou o bife. A gente vai ter no arroz, vamos ter proteínas. No feijão, nós vamos ter proteína. A depender do legumes que você tiver ali, também vai ter uma quantidade de proteína. Lógico que legumes não é fonte de proteína, né? Mas tem a quantidade. Então, a proteína ela vai estar em tudo. E aí, a gente fica preocupado nessa questão de proteína, alimentos de origem animal. E daí a gente vai querer colocar os queijos, porque a gente sabe que tem proteína, o ovo, que a gente sabe que tem proteína, né? Ou começa a fazer tortas de mistura, né? E aí começa a colocar um monte de coisa ali com muito carboidrato. Realmente, às vezes acontece isso. Então, a gente tem que entender que os alimentos mais básicos e saudáveis assim, para a gente fazer essa transição são os feijões, né? Quando eu digo feijões, pode ser o feijão preto, o feijão branco, a gente tem o grão de bico, tem a lentilha, tem a ervilha, que tudo é da família do feijão, que são alimentos extremamente versáteis e que a gente consegue fazer uma variedade de receitas, né? Tem até uma página, não é uma página adventista, mas que eu gosto muito, que tem muitas receitinhas, que se chama Presunto Vegetariano. O nome não combina muito, mas chama Presunto Vegetariano. Ela tem uma que já fez assim, que ela adora. E é uma página que tem muitas receitinhas vegetarianas legais para você fazer, com grão de bico, com ervilha. Semana passada eu fiz o hambúrguer de ervilha, fica delicioso. São receitinhas básicas, que você não precisa de muito tempo e nem de daqueles ingredientes caríssimos que você não sabe nem onde você compra, né? Então, acho que a gente tem que ter essa questão de que a carne ela não é substituída por outro alimento de origem animal e nem por uma massa. Ela vai ser substituída por outras proteínas, alimentos que têm uma grande quantidade de proteína vegetal, como a gente tem os nossos feijões, as castanhas, né? Mas uma boa notícia é que os vegetarianos, quando a gente fala, não sei se você já ouviu falar de pirâmide alimentar, né? Hoje a gente não usa muito mais a pirâmide alimentar, mas quando a gente vê a pirâmide alimentar do vegetariano, que não é brasileira, a gente vê que o vegetariano pode comer mais carboidrato do que os não vegetarianos, né? Isso tem a ver porque os cereais também são fontes de proteína. Quando a gente pensa numa aveia, inclusive no arroz também, essa mistura do arroz e feijão é a combinação perfeita de aminoácidos, né? Que são proteínas quebradinhas que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, a gente vai poder acabar comendo um pouquinho mais de carboidrato mesmo, ficar preocupada quanto a isso. Mas não é apenas isso. Então, é questão de ter uma variedade. Então, eu sempre falo que quando uma pessoa que não é vegetariana pergunta para vegetariano o que ele come, é a alimentação dele que é restrita, não é do vegetariano. Porque vegetariano, olha, se tiver criatividade, vai ter menu o ano inteiro sem repetir, porque é muita opção que a gente tem para fazer.
Espero que tenha É ficado verdade. clara a resposta. E, inclusive, nesse assunto, aqui tem uma pessoa inclusive falou, olha, arroz e feijão é uma proteína de alto valor biológico, uma pessoa que falou Sim. aqui pra gente. E o simples não quer dizer que é sem sabor. Tem outra pessoa comentando aqui no chat, e tem uma pessoa que pergunta assim, e quando tem a vontade, eu acho que a necessidade, eu acho que é aquela coisa assim, o corpo está pedindo, eu acho que é isso que ela quer dizer. Como repor essa necessidade do organismo quando ele sentir falta da carne? O corpo sente falta da carne, Adriele? Como é que é isso? Olha, eu acho que é uma questão dos seus hábitos, né? Então, quando a pessoa, principalmente nesse processo de transição, ela estava habituada a comer carne, né? Eu não sei qual é o pensamento de vocês sobre isso, mas eu não vou falar para vocês que eu acho carne ruim. Eu acho carne gostosa, tem preparações saborosas. Não vou falar para vocês que eu acho, que eu não acho, né? Então, muitas pessoas vão sentir saudade desse sabor, do cheiro de receitas, né? Então, às vezes, está mais a ver com o hábito que a pessoa tinha de comer esses alimentos do que realmente com uma necessidade, né, de comer a carne. Lógico que o nosso corpo, ele é muito inteligente. Já aconteceu de vocês ficarem doentes e vocês sentirem necessidade de comer um alimento muito específico? Comigo já aconteceu, né? Uma vez que eu tava com infecção de garganta quando eu era criança, e eu explainei para minha mãe que eu queria comer uma salada de cenoura com muito limão, né? E se a gente for ver, não sei de onde que eu tirei aquilo, mas eram alimentos que iam fazer bom para o meu processo, bem para o meu processo infeccioso, para o meu sistema imunológico. E eu era criança, nem tinha noção disso, mas eu quis muito uma salada de cenoura com muito limão, eu queria ela bem azedinha. Então, o nosso corpo, às vezes, ele pede algo que ele sabe que vai ter um nutriente que o nosso corpo esteja precisando, né? Não que isso sempre vai ser verdade, né? Você vai falar, meu corpo está precisando de açúcar porque eu quero comer um chocolate. Não é sempre assim. Mas, às vezes, a gente tem que ter essa percepção. Será que eu estou errando na minha distribuição de alimentos? Daí talvez esteja faltando algum nutriente? E uma questão muito importante da proteína também é que a proteína, não apenas de origem animal, tá? Ela serve muito como questão de saciedade. Então, às vezes, a pessoa começa a comer menos proteína do que ela deveria e começa a ter mais fomes. Dessas fomes vão aparecer de fome por qualquer alimento, que a fome não vai chamar sempre por um alimento específico. Então, ela vai aparecer chamando por qualquer alimento e, às vezes, pode dar essa percepção de que você precisa da carne. Mas, na verdade, você precisa, às vezes, melhorar essa distribuição para deixar a sua alimentação mais forte. Legal. Eu tenho umas 3 perguntas, não sei como é que tá aí com a Lu. Eu tenho 3 perguntas aqui. Uma tá falando assim, a pessoa trabalha à noite e aí ela queria ter alguma dica de ter uma alimentação saudável, mesmo tendo, eu acho que é isso, às vezes você precisa comer à noite, ou se tem alguma diferença do suporte nutricional para quem só come de dia e para quem come à noite. Eu acho que é isso que ela quis dizer aqui. Uhum. Essa é uma questão que foge um pouquinho do nosso tradicional, né? Geralmente à noite é para a gente estar descansando, mas algumas pessoas que precisam trabalhar à noite, elas têm que entender o quê? O seu corpo vai se programar, inclusive isso é a produção hormonal, tudo para você não surtar, seu corpo vai se programar para funcionar da maneira que é a sua rotina. Então, se você tem que trabalhar à noite, passando a noite em claro, o seu corpo vai se adaptar a isso. Então, o que muda? Vai mudar o horário das suas refeições apenas. Demais vai ser da mesma forma. Lógico que eu não sei, né? Às vezes é um plantonista que tem durante a noite, por exemplo, fica no hospital. Ele vai dormir no hospital e vai ser chamado quando tiver uma emergência, por exemplo, né? Não sei qual é o caso dessa pessoa. Então, se a pessoa for dormir durante esse período, ela tem que ter consciência de ter uma refeição leve mesmo, para que isso não atrapalhe. Mas se a pessoa for ficar acordada e ativa durante aquele período da noite do trabalho, é uma alimentação normal. A única diferença que vai mudar para quem trabalha durante o dia, vai mudar a questão da organização dos horários mesmo. Tá. Tem outra pessoa que diz o seguinte, ela bebe água, mas ela também gosta muito de beber chás. Substituiria? Eu até perguntei, com açúcar ou sem açúcar para ajudar, né? Ela falou que é sem açúcar. Ótimo que é sem açúcar, né? Então, acho que a gente tem que pensar assim, existem alguns aliados para a gente conseguir alcançar o nosso consumo de líquidos por dia, mas uma coisa não substitui a outra, né? Então, quando a gente pensa em um chá mesmo que foi fervido ali com alguma erva, ficaram substâncias ali. Não necessariamente que as substâncias terão calorias que vão fazer bem ou mal para o corpo, mas se a gente for pensar em tomar 2 litros de chá,
pode ser que algo daquela erva você vá consumir em excesso. E a pensar, às vezes, no que for, né? Se a gente pega, por exemplo, uma erva que tem algum poder diurético, alguma coisa, você pode entrar no processo de desidratação se todo dia você vai e toma 2 litros de chá que vai ter um poder diurético, por exemplo, né? Então, é questão de dosar mesmo para não ter o excesso, às vezes até de um benefício que seria daquela erva, vai se tornar um malefício para você por conta do excesso. Então, a melhor coisa é tomar água in natura. Uma estratégia que tem é a água aromatizada, né? Onde você só deixa as coisas na água, você não vai ferver, ou seja, o que soltou foi só o aroma, não soltou ali todas aquelas substâncias. Então, vai ter uma concentração muito pequena ali de outras coisas além da água. Ficou mais questão do aroma, é uma opção, né? Então, você deixa ali umas folhinhas de hortelã na sua água, deixa ali um pedacinho de casca de laranja higienizada na sua água, umas rodelinhas de morango, canela, gengibre, vocês sabem, né? Várias opções. É uma opção também, melhor do que eu ficar tomando, por exemplo, 2 litros de chá por dia, que daí isso pode sim trazer algum benefício. Então, quando a gente fala de ervas, de plantas medicinais que a gente usa para o chá, uma xícara daquele chá já é suficiente para você obter os benefícios dele. Então, além disso, pode ser que seja se torne prejudicial. Até porque é bom lembrar que chá dependendo do que você está tomando do chá, ele tem propriedades ali. Sim. Um chá de canela, se for um chá de canela forte, pode até constantemente bebendo, vai ter consequências para o corpo, como você falou, dependendo do chá, pode te dar desidratação. Então, em vez de você estar achando que você está hidratando, você vai estar causando uma desidratação e assim por diante. Então, eu sempre digo assim, você lava a roupa com chá? Você lava a roupa com suco? Você lava a sua casa com suco? Você pode até passar um desinfetante no final, um amaciante no final, mas você lava com água, né? Com água que você lava. Exatamente. Então, não dá para a gente ficar encharcando o corpo com um monte de outras bebidas para substituir a água. Água é água. E a água de coco? Pode tomar assim o quanto quiser? Gente, a água de coco é maravilhosa, mas não escapa da regra da temperança, né? Então, a água de coco, ela não é a mesma coisa dessa nossa água aqui, que é 0 caloria, né? E que já é dosada nas quantidades de eletrólitos que a gente fala, né? Que são micronutrientes que o nosso corpo precisa para se purificar. A água de coco, ela tem a concentração de frutose, que é o açúcar da fruta, né? Então, ela vai ter açúcar, ela vai ter calorias. Então, você pensa em você tomar por dia, né? Vamos voltar para a regrinha dos 2 litros, que você já sabe que não é 2 litros. 2 litros de água de coco por dia, obviamente que aquilo vai estar me dando muito mais caloria do que eu preciso, né? Então, isso não vai ser algo muito benéfico. Então, pode tomar ali de vez em quando um copinho ou outro, né? Mas nunca, gente, não esquece esse negócio de querer substituir. Nada vai substituir a nossa água pura, tá? Algumas coisas, como eu falei, podem ser tomadas, mas sempre em uma pequena quantidade, né? Em questão do chá que a gente estava falando, que a Kelly até falou das propriedades medicinais, aí vai a pessoa lá se encharca do chá de canela, igual eu já vi muita gente tomando chá de canela com gengibre, não, porque eu vi que é termogênico, acelera o meu metabolismo, e daí depois vai parar no hospital com ataque cardia, né, o coração batendo, pressão alta, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, aquela famosa frase, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né. E às vezes, Adriele, fala assim, eu não tomo com açúcar, mas eu tomo com adoçante. E aí? Não! Gente, adoçante é outro papo muito, muito sério pra gente ter, né? Eu vou começar a usar tudo diet agora, né? Porque a Adriele falou lá que a gente tem que melhorar, restringir o açúcar. Aí vai no mercado e compra pudim diet, chocolate diet, gelatina diet. Então, são essas coisas diet com aqueles adoçantes de pior qualidade. Então, a gente tem duas classificações de adoçantes, que são os naturais e os artificiais, né? E que são adoçantes que já é comprovado que vão trazer alguns malefícios para o nosso corpo. Então, alguns podem dar dor de cabeça, outros podem aumentar a sua pressão, outros já é provado que aumenta a predisposição para algum tipo de câncer, né? Então, são substâncias que não são naturais, que nosso corpo não foi feito para metabolizar aquilo da melhor forma possível. E muitos, inclusive, estão relacionados com o ganho de gordura corporal, né? A pessoa vai tomar o adoçante achando que vai ajudar a emagrecer e o corpo está pegando ali aquele adoçante, estimulando
estimulando a produção de insulina e pegando o seu açúcar lá do sangue, convertendo em gordura e armazenando lá naquele lugar que você não quer mais ver gordura, né? Então, é muito importante evitar esses adoçantes, principalmente os artificiais, né? Quando a gente fala de adoçantes naturais, o mais conhecido tem a estévia, né? Já não tem esses efeitos colaterais, né? Nem se a questão da gordura tão acentuado quanto os outros, né? Mas nada como um alimento natural. Então, eu sempre falo, como que qual é o critério que a gente usa para dizer que uma coisa está sem açúcar, por exemplo, né? Ah, isso está sem açúcar. Eu já fui em casa de pessoas, né, que alguém oferece um chá, um suco que você toma, que você se esforça muito para disfarçar que tá igual um xarope aquilo, né? Para aquela pessoa, aquela quantidade está excelente. Para o meu paladar já não está excelente. Provavelmente alguém já passou por isso, né? Então, tudo é questão da gente acostumar no nosso paladar, né? Quando uma criança era pequenininha, assim, eu espero que quem tem filho, que cuidou dos filhos assim, não abria a mamadeira do filho e colocava açúcar dentro, falando que estava sem açúcar. Porque o bebê não pedia aquilo, porque o paladar dele era puro, né? Embora, infelizmente, com muita dor no coração, tem mães que façam isso, né? Mas o paladar daquela criança é puro, então ele não sabe que ele precisa daquilo. A partir do momento que ele é apresentado para aquilo, o paladar dele se corrompe e ele acha que ele precisa daquilo. E daí começa essa percepção, isso está com pouco açúcar, né? Então, a gente tem essa necessidade de sentir o doce, seja pelo açúcar ou pelo adoçante. Então, evitem os adoçantes, se forem usar, que prefiro os adoçantes naturais, né? O mais comum que eu falei que a gente tem é a estévia. Se atentar para ser uma estévia 100%, porque às vezes eles colocam bem grandão lá na embalagem, com estévia, aí você vai ver e tem um monte de adoçante vagabundo misturado com a estévia, né? E tem o xilitol também, que é um adoçante, digamos que mais novinho no mercado, mas que é um adoçante de fibras de vegetais e que também é uma boa opção. E em questão de sabor, eu acho ele mais gostoso que a estévia. Então, é uma outra opção também. Mas fujam dos adoçantes. Os artificiais, só para facilitar, normalmente são de tampinha vermelha e de tampinha azul do mercado. Legal. Você falou de criança, Adriele, e tem uma pessoa que pergunta como que pode introduzir o hábito alimentar sem ser radical para a criança? É uma pergunta até sensível essa, né? Eu não entendi, para ser sincero, eu não entendi muito bem essa pergunta. Como que introduz um hábito alimentar saudável sem ser radical para uma criança, sobre crianças, né? Para introduzir esse hábito alimentar para a criança. Tá. Primeiramente, se você vai introduzir, a criança às vezes não vai entender como ser radical, porque ela não tem outra experiência de vida, né? Então é diferente de alguém que come tudo errado e eu acordo amanhã e falo, você não vai comer nada disso, né? Se a criança, por exemplo, está saindo ali do período de amamentação para introdução alimentar, não vai ser algo radical, porque é tudo novo para aquela criança, né? Por isso que quando a gente pensa em transição alimentar, né, que a gente fala da introdução alimentar da criança, é uma introdução. Você não vai no outro dia, deu 6 meses completo, no outro dia já dá bife, a frango, arroz, feijão e salada para criança tudo de uma vez. Não, né? É uma introdução. Você vai indo aos poucos, começa com frutinhas, com vegetais. Então, é questão de ir indo aos poucos, né? Então, eu acho muito incrível que quando a gente fala de um adulto, para um adulto ser saudável, eu admiro tanto aquele adulto, né? Ele come tão bonitinho, faz isso, isso e aquilo. E para uma criança, ai, coitadinha da criança, olha lá, ela tá chorando, a mãe não dá uma bolacha, a mãe não dá um refrigerante, coitadinha da criança. A criança é a coitada. Mas aí, se for um adulto, nossa, como aquele adulto tem autocontrole. Só que a criança cresce, né, Adriele? Exatamente. Então, eu acho que em questão de introduzir os hábitos da criança, né, não tem essa preocupação de ser radical, como eu falei, que ela não tem outro padrão de comparação, mas a coisa mais importante de você se preocupar quando você vai introduzir hábitos saudáveis numa criança é você se preocupar com o exemplo que você está dando para aquela criança. Então, a criança, ela aprende pelo exemplo, né? Então, se você vai lá querer que seu filhinho tome o suquinho natural na mamadeira e você está tomando um refrigerante do lado, um dia ele vai crescer e ele vai saber que o que tem na mamadeira não é o mesmo que tem no seu copo e ele vai se questionar, né? Então, acho que a melhor forma que tem é de você educar a criança pelo exemplo. Então, se você tiver hábitos saudáveis, a sua criança vai crescer vendo você sentindo prazer naquilo, fazendo algo tão natural, que para ele vai ser algo super natural. Não vai ser algo radical ou um terrorismo para ele, que ele vê que é algo natural que você está fazendo. E quando coloca na mesa, todo mundo come, fica realmente natural, né? Fica assim, flui.
Sim, e os pais são os responsáveis pela formação de hábitos das crianças, né? Eu fico muito triste porque eu recebo muita criança obesa no consultório e ai, às vezes dá uma vontade, sabe, de falar, criança, vai brincar e deixa eu conversar com a sua mãe. Tem um papo reto aqui com sua mãe e com seu pai, né? E daí, às vezes, o pai, tem uma vez que era o pai que acompanhava a criança, era um menino muito gordinho mesmo. E daí ele falou assim, meu filho está impossível. Eu falo para ele que ele não pode comer isso quando eu vejo ele está comendo bolacha recheada escondida. Eu falei, e quem é que comprou a bolacha recheada, né? Ele achou onde essa bolacha? Ele já trabalha? Ele vai no mercado sozinho, né? Não sei porque nunca mais voltou esse pai com essa criança no consultório. Mas a gente tem que ter essa percepção de que os filhos vão comer o que os pais oferecerem. E vão, depois de um tempo, vão ser moldados pelos hábitos dos pais. Ah, depois vai para a escolinha. Realmente, vai para a escolinha, vai começar a ver os coleguinhas. Mas quando os pais ensinam de casa, a criança leva aquilo para a vida com muito mais facilidade. Ei, Adriele, algumas mães às vezes me procuram para que eu atenda, perguntando se eu atendo criança nessa questão de mudança, né, de hábito e emagrecimento. Aí eu falo que não, que o meu trabalho é com a família. A criança vai mudar se eu tenho que trabalhar a família para a criança mudar. Aí eles vão embora. Eles vão embora, eles não querem ouvir a verdade, né? Eles querem que a gente resolva o problema da criança, mas eles têm um problema maior que estão passando para a criança, né? Eles não querem resolver o problema deles. É muito comum mesmo. Adriele, eu sempre indico para criança ou para adulto, se tem filho, se não tem filho, um filmezinho é uma ONG, Alana, Instituto tipo um Alana. documentário, né, Kelly? É Muito Além do Peso? Muito Além do Muito Além do Peso. Nossa, é fantástico. Eu acho fantástico aquele documentário, porque ele é super acessível, você escutou, você entendeu. E eu digo muito isso. Eu mostrei para meus filhos. E ele tem no YouTube completo para assistir. Tem gratuito. No YouTube completo. Posso depois mandar o link para quem tiver interesse. E ele começa, Adriele, aqui no Careiro da Várzea, que é assim, é um rio de diferença aqui de Manaus, entendeu? É aqui, praticamente, na grande Manaus, entendeu? A primeira cena do filme, do documentário, é aqui no Careiro da Várzea. E nós somos, aqui em Manaus, nós somos a capital pelo 2º ano consecutivo, a capital mais obesa do Brasil. Exatamente. Estamos bem na fita, né? Estamos bem na fita. Então, eu acho um documentário super acessível e principalmente para quem tem criança, na verdade adultos também, eu acho muito educativo e abre muitos olhos para você ver, nossa, essa batatinha é tão sequinha, dá uma olhadinha, quanto de óleo que ela tem. E a cena da batatinha é fantástica, né? Porque a repórter, ela mostra um pacote de Ruffles para uma menina. Aí, o que é isso? Batatinha, ela abraça, né? Aí pega e mostra uma batata de verdade. O que é isso? Aí ela fica cebola, tipo, ela não sabe reconhecer uma batata, né? É fantástico. Isso mesmo. Lu, tem mais pergunta aí que aqui fechou? Não, fechou. Então, tá bom, Adriele. Então. Conseguimos responder a todas. Que delícia. Foi maravilhoso. Foi muito bom o nosso papo, tá? Tem muitas pessoas aqui agradecendo mesmo aqui no nosso bate-papo. E realmente que isso seja algo para ser aplicado nas nossas vidas, porque conhecimento, eu sempre digo, você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Aliás, se vocês quiserem saber mais do trabalho da Adriele, eu passei semana passada o Instagram dela, e aí pode procurar lá, Nutri Adriele, é isso, né? É nutri.adriele Salles. Adriele é com isso. 2 L's e Salles com L só. Isso. Lá no Instagram, tá bom? E aí vocês podem saber um pouco mais dúvidas, vocês também podem perguntar para a gente, se qualquer coisa a gente encaminha para a Adriele, tá bom? E muito obrigada, feliz semana, porque nós temos mesmo que viver saúde, não é isso, Lu? Exatamente. Muito obrigada, Adriele, por ter aceitado, né, tirado esse tempo aí do seu sábado para compartilhar suas experiências com a gente.
E com certeza, assim, o feedback está sendo muito positivo e eu tenho certeza que todo mundo adorou. Muito obrigada, tá? Que bom, gente. Eu que agradeço o convite. Eu amo falar sobre isso, então, normalmente, eu sempre tento reduzir o máximo a minha fala, porque o que eu mais gosto nesses momentos é dessa troca de perguntas. Porque sabe, quando a gente fala de comida, já surge um turbilhão, assim, de dúvidas na cabeça das pessoas, né? Então, acho que esse é um dos melhores momentos das minhas palestras, esse momento de tirar dúvidas e da gente conversar, né? E se fortalecer junto. Então, eu espero mesmo que tenha agregado na vida de vocês e que vocês sempre lembrem dessas coisas que a gente conversou aqui hoje, da gente sentir o prazer no saudável e da gente ir levando uma vida, né, de ter um saudável como rotina. Isso é que faz toda a diferença, né? Eu acho que a palavra que você usou e que define tudo é o equilíbrio mesmo, né? Exatamente. Vamos fechar, Lu? Vamos fechar. Quem pode orar para a gente fechar hoje, Lu? Pastor Ricardo. Adriele, o pastor Ricardo é o nosso pastor, é o pastor do Espaço Alfa. Nós temos outras comunidades aqui também. Tem um grupo da AMA que está assistindo, que é a Associação Médica Adventista. Tem comunidade SER também. Então, nós vamos dar uma feliz semana para todos com essa roda de conversa muito legal que nós tivemos com a Adriele e a oração agora do nosso pastor Ricardo. Ok, vamos orar então. E muito obrigado, Adriele. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado pelo tempo que você dispensou à nossa comunidade. Oremos então. Foi um prazer, Querido Deus, nós te damos graças, Pai, pelo sábado que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos juntos nesse finalzinho do dia, para refletirmos juntos sobre esse assunto tão importante para a nossa vida, Pai, que é a temperança na nossa nutrição, naquilo que comemos. E eu peço que o Senhor envie o Espírito Santo sobre todos nós, nos ajudando a melhorarmos o nosso estilo de vida para honrarmos e glorificarmos mais a Ti, Senhor, tendo mais vida plena. Abençoe a Adriele, seu esposo, sua família, o seu trabalho, e também abençoe a cada pessoa, Pai, que nos acompanhou aqui nesse momento, o nosso Ministério de Saúde também. Nos dê uma boa semana com as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Feliz semana. Semana que vem esse link vai estar subindo.